Fala minha financeira, meu financeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal para mais uma live de depoimento para mostrar para você resultados, né? Isso é o que importa. Então, ó, se liga, porque hoje nós vamos ter um bate-papo com Milena Almeida, uma consultora que virou diretora, que sabe o que fazer e até fala de finanças. Se é resultado que você quer, espera a vinheta aí, porque você vai conferir. Se liga aí. Oi, ela. Agora opa! Minha financeira! Boa Boa noite. noite, financeiro. Pois é. Antes de mais nada, deixa eu agradecer você por ter aceito, né? Porque não é todo mundo de fato que gosta e que fala sobre os ganhos e também as dificuldades que teve durante o processo, porque isso tudo é normal, faz parte do jogo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer. E olha, ela não sabe disso, né? Eu vou falar isso agora para ela. Milena, eu tenho que agradecer muito, Milena. Nunca falei isso para ela pessoalmente, não tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Algumas vezes falei isso virtualmente lá pelo WhatsApp, mas quero aproveitar esse momento ao vivo para falar que Milena, eu tenho uma gratidão enorme, mas é uma gratidão de forma sincera. Por quê? Porque lá em 2018, quando eu decidi pegar minha carteira de trabalho e colocar num quadro, eu estava realizando uma palestra através do convite da Janaína Barbosa, que é a diretora daqui, né? Diretora nacional, top, daqui. Milena foi, eu acho que eu não conhecia Milena, a gente não tinha essa, não, na verdade não conhecia mesmo, por mais que ela seja prima da minha cunhada e da minha esposa. A gente não se conhecia ali, eu acredito que foi o primeiro contato, até porque nas redes sociais eu também ainda não tinha começado todo esse trabalho. E aí, ali sim, foi a primeira palestra que eu fui, a primeira palestra que eu fiz quando eu decidi colocar minha carteira de trabalho num quadro, né? Carreira solo. E a Milena foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de ser a minha cliente, de dar o pitaco na vida dela, dar pitaco no negócio dela, dessa palestra ali de 40, 50 minutos que eu pude dar junto com ela. Então, Milena, eu não tinha ainda a oportunidade, não tive, na verdade, a oportunidade de te dizer isso. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo seu sim. Saiba que eu estar aqui hoje, fazendo tudo isso, eu devo muito ao seu sim no começo. Talvez eu não sei como eu trabalharia depois de um tempo, né, não tendo ali o primeiro resultado. E depois do que a gente fez e ter o primeiro resultado, eu realmente comprovei, até porque a minha influência pede muito isso, né? Para que eu receba um feedback, mesmo que não tenha sido de você, mas dos seus resultados. E isso para mim foi incrível, foi maravilhoso e eu tenho uma gratidão imensa e vou ter essa gratidão eterna por você ter me dado seu sim logo no comecinho, tá? Eu tenho que dizer que essa gratidão, assim, da minha parte também, né? Porque naquele momento parece que Deus ele age em tudo, né? Na nossa vida, porque da mesma forma que foi importante para você, também foi importante para mim. Eu vinha passando por grandes desafios. Não sabe, a gente, e eu estava até falei com o Fabrício hoje, a gente estava conversando e eu falei para ele que quando a gente está passando por desafios financeiros, muita gente sente vergonha, não Uhum. se abre para conversar, não conta, não busca ajuda. E eu estava nesse momento, só que eu já estava assim, em uma situação que eu não estava aguentando mais, estava estudando. Foi um momento que eu fui em busca de, assim, buscar estratégias e aí decidi, né, buscar um profissional. E você chegou no momento certo, na hora certa. Então, assim, gratidão também. Muito, muito obrigada por você se permitir, porque é com essas pequenas atitudes, né, que a gente vai construindo uma história linda. E eu, assim, só tenho gratidão e quero parabenizar pelo trabalho lindo que você vem desenvolvendo. Você vai receber ainda tantos feedbacks, né, de vidas sendo transformadas, assim como a minha mudou totalmente depois daquele iniciozinho lá, tantas conversas, tantos puxões de orelha, né? Tanta coisa que a gente passou, mas eu tenho certeza assim, que ainda vem muita coisa boa. Gratidão também. Amém, amém. Pois é. E aí, Milena, é o seguinte, para a gente já tratar do nosso assunto de hoje, né? Hoje a gente está falando sobre a força do planejamento. E por que eu decidi, junto com a minha equipe, e eles pensaram assim, Julian,
quem seria a pessoa ideal que você poderia trazer para conversar depois dos seus resultados? Quem seria a pessoa ideal para a gente tratar no planejamento, na parte de planejamento do método? Eu disse, rapaz, Milena. Sabe por quê? Porque, Milena, nós fizemos um planejamento e para nós compreendermos, o planejamento nem sempre dá certo dentro do prazo que a gente quer, por qualquer situação que eu tenho que ter clareza de que aconteceu. Então, eu acabei de falar, antes de chamar a Milena para cá, e dizer que as pessoas que não são financeiramente eficientes, que não tomam as decisões direcionadas, quando acontece o primeiro imprevisto dentro de um planejamento, elas paralisam. A Milena, ela mudou de rota. Então, quando eu soube isso de forma informal, né, não foi por você, mas de forma informal, e depois a gente foi conversar por isso, foi conversar sobre isso, não aconteceu uma coisa que estava planejada, mas aconteceu várias outras. Aconteceu outras consequências, e é justamente o que o Tadeu ontem também falou sobre isso, né? Que você vai falar disso, né? Muito mais do que eu. Ele falou também que quando ele se determinou a buscar o objetivo dele, outras coisas começaram a acontecer de forma positiva também. Ele pode conseguir o objetivo dele em menos de 3 meses, mas você também teve outros objetivos que foram aparecendo e que esses objetivos naquele momento tinham muito mais probabilidade de acontecer do que talvez aquele primeiro que a gente fez, e foi justamente aí que você se tornou uma pessoa eficiente com o dinheiro, né? Você direcionou ele para a probabilidade, e a probabilidade dentro do método Copa é eu analisar o que está mais próximo, qual é a minha próxima etapa, e você conseguiu descobrir isso até de forma bem eu fiquei bastante surpreso, né? Porque foi um resultado que eu disse assim, poxa, ela teve essa clareza, sim. E aí eu fiquei bastante surpreso, não foi com você, foi porque eu disse, poxa, realmente o método existe. Né? Eu me surpreendi por ter desenvolvido uma coisa que eu nem sabia. Então eu digo, poxa, realmente existe. Então foi muito bom. Então, Milena, ó, vou parar de falar. Você é quem mais do que eu vai poder falar sobre isso. Se apresenta um pouco aí para as pessoas que estão aqui hoje, para a minha audiência, até para a sua também. E fala um pouco como era a Milena antes da decisão de buscar, de fato, o conhecimento, o auxílio na realização das finanças para o planejamento que a gente fez. Joia. Então, minha gente, meu nome é Milena, sou Milena Almeida, tenho 22 anos e hoje sou consultora e diretora de vendas. Além de ter as minhas clientes, né, trabalhar com as vendas, eu tenho uma equipe que também desenvolve esse trabalho de vendas, né, com a Mary Aqui tem muitas Mary maravilhosas, tem meninas da minha unidade também, unidade Roságuias presente. E como que foi assim? Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, assim como eu, não tiveram educação financeira desde quando era pequeno, né? E eu tenho isso muito, muito forte em mim. Eu nunca tive o hábito, até determinado momento, quando a gente começou os trabalhos, eu nunca tive o hábito de guardar dinheiro, de poupar dinheiro. Nunca foi me ensinado isso. Eu acho que é até interessante alguém falar, assim, comentarem aqui, né? Se você já tem o hábito de guardar dinheiro todos os meses. Eu Pois não é, quem tive, é que aqui eu não tem? tive esse hábito. Oi? Pois é uma pergunta, né? Realmente, quem é que tem aqui hábito de realmente guardar dinheiro por essa educação que a gente não teve, né? E aí, o que acontece? Uma menina jovem, de 17 anos, não era nem de maior ainda, decide iniciar um negócio sem hábitos financeiros saudáveis e sem experiência, né? Realmente me joguei, vi nessa oportunidade que é a Mary Kay, uma oportunidade maravilhosa para a minha vida. Eu já tive visão de que era isso que eu queria para mim, mas que eu não tinha as habilidades ainda, né? Mal sabia eu onde eu estava me metendo, porque quanta coisa, né, aconteceu. Eu só tenho gratidão por ter me jogado. Na vida a gente tem que fazer isso, a gente tem que se permitir, mesmo sem saber o como, mas a gente tem que dizer sim para as oportunidades para saber se dá certo para a gente. E quando eu iniciei esse negócio, eu comecei ganhando já, vendendo muito bem, recebendo, tendo uma entrada boa ali, mas cadê organizar esse dinheiro, né?
Cadê fazer o movimento do caixa? Cadê reinvestir no negócio? Então, chegou um momento do meu negócio, que foi em 2000, a gente começou, foi no final de 2018, não foi? Isso. A consultoria. Se eu não me engano, foi comecinho de 2018. Comecinho. Comecinho de 2018, foi. Ali para Mais ou março. menos, mais ou menos uns 6 meses antes, eu passei por um grande desafio financeiro. O que aconteceu? Eu pegava o meu produto, vendia de qualquer forma para as pessoas e fazia compras no cartão de crédito, investia nos produtos, né, para fazer a venda, Uhum. comprava ali em 3 vezes e dividia para as pessoas em muito mais do que isso. Muitas vezes não recebia, ou seja, toda desorganizada, né, toda bagunçada na vida. E chegou, eu lembro como hoje, assim, chegou uma fatura no tempo de mais de 3.000 reais. E eu tinha 700 para pagar essa fatura. Quando isso aconteceu, eu caí o meu chão. Realmente caiu o meu chão, porque eu não era bem organizada, mas eu nunca me endividei, assim, nunca eu, sabe aquele açaí comer? Eu Uhum. vivia assim. Então, nesse momento, assim, foi um tapa na minha cara. Não tem quando você desce no vale, vai lá embaixo, nas profundezas. Uhum. Hoje eu tenho consciência de que isso aconteceu para o meu bem, porque se não tivesse acontecido comigo aquilo naquele tempo, eu não seria a Milena que eu sou hoje. Uhum. Então, foi a minha maior dor, a nossa maior dor se transforma no nosso maior aprendizado, né? Exatamente. E foi aí que eu fui estudar, foi aí que eu fui pesquisar sobre gestão de negócios, sobre movimento do caixa. Antes mesmo de ir para a sua palestra, eu já vinha estudando, vinha buscando. E aí já estava implementando algumas coisas, até, minha gente. Na primeira consultoria, eu levei tanto papel, tanta anotação, que vocês não têm noção de quando foi para colocar tudo em planilha, foi uma loucura. A gente conseguiu alinhar tudo. Mas porque eu já vinha estudando, eu já vinha buscando informação, só que estava tudo muito solto, né? Não tinha experiência. E aí foi quando participei da palestra e decidi que eu iria começar a consultoria porque eu precisava de alguém do meu lado, alguém que não me julgasse, porque é muito fácil julgar, né? É muito fácil apontar o dedo sem você olhar ao lado da outra pessoa. A gente erra sim, mas assim, ajude ao invés de apontar o dedo, né? Muitas vezes o erro acontece porque a pessoa não tem habilidade, não tem experiência. Então, hoje eu ajudo também as minhas consultoras. Eu tenho consciência, assim, que muitas, da mesma forma que eu, não tinha clareza, não tinha habilidade para gerir o negócio. Então, hoje, eu consigo ajudar as minhas consultoras por conta disso que aconteceu comigo no passado. Uhum. Então, é justamente isso, assim. Foi a partir daí que começou a minha mudança, né? E depois que a gente começou a traçar os objetivos, traçar o planejamento ali, o caminho, o que eu tinha que mudar, o que aconteceu? Eu comecei a ter resultados de verdade como consultora, nas minhas vendas, nas pequenas coisas, e isso foi gerando em mim que autoconfiança, capacidade. As pessoas começaram a enxergar em mim uma líder, assim, Uhum. começaram a confiar. Porque como é que eu vou convidar alguém para fazer o que eu faço se eu não estou tendo resultado? Uhum. Então foi a partir do momento que não precisa a gente falar, não precisa, isso transparece. Transparece na Sim. forma de falar, na forma, assim, no seu dia a dia, o nosso corpo fala, né? Tudo a gente está comunicando a todo momento. Então foi quando eu comecei a ter esses resultados e uma coisa foi levando a outra. Foi no nosso planejamento, eu tinha o objetivo de comprar a minha moto, ter o meu transporte, o meu primeiro transporte, mas eu não queria financiada.
porque eu já tinha noção de que a gente perde muito, né, quando compra assim financiado. Eu Uhum. queria comprar meu primeiro transporte à vista, ali no dinheirinho, para eu ganhar com isso. Então, foi quando eu comecei a poupar, né? Todos os meses eu guardava o envelope assim que ele me ensinou com o nome moto lá e eu Uhum. guardava todo mês R$ 200 para comprar a minha moto. E aí depois disso, assim, já vinha guardando um bom dinheiro. Foi quando eu comecei a crescer no negócio e aí veio junto o diretorado, comecei a ganhar muito mais e assim a moto veio como consequência. E agora os objetivos são maiores. Agora o objetivo Uhum. é casa, né? O objetivo é casamento e grandes coisas estão por vir. Carro Pois é, rosa. exato. E olha, esse negócio do casamento não foi uma indireta, tá? Não foi uma indireta, por favor, né? Não adianta a Fabrícia aí achar que foi indireta, nada Ó, de indireta da Fabrícia. a gente já deu um passo, Já deu né? um Um passo passo, então não tem bem. indireta aí não. A coisa já fluiu, a coisa já tá fluindo. Pois é, e assim, Milena, é interessante você ter falado disso, né? Porque quando a autoconfiança ela leva a gente a estar segura das decisões que a gente toma e das decisões que a gente precisa reorganizar na casa. Porque em algum momento do processo, é como eu já falei, o planejamento, ele não é engessado, né? Não é uma coisa que eu disse, olha, tá aqui num papel, né? Peguei, escrevi aqui no papel meu planejamento, vai acontecer exatamente. Porque, ó, eu vou dar um exemplo prático de uma. Existem as pessoas que têm para menos e para mais. Né? Antes da pandemia, eu tinha dois clientes. Um cliente pessoal e um cliente pessoa jurídica, que é empresa. Enquanto pessoa jurídica, durante a pandemia, bateu o maior faturamento dele, trabalhando 3 vezes por semana, o que antes ele trabalhava uma semana, mas justamente porque lá atrás, durante toda a consultoria e o planejamento, ele viu que ele precisava ter um objetivo específico e saber exatamente o que é que ele queria, a outra pessoa ela já não conseguiu ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a pandemia, de fato, atrapalhou a realidade dela. Então, o que é que a gente tem que perceber? O ponto de partida das pessoas são sempre diferentes, mas a gente tem a mania de querer comparar os nossos resultados com o de outras pessoas. E a primeira coisa que eu fiz com Milena foi, olha, como é que foi o seu mês passado? Não, Julião, meu mês passado foi assim, pronto, esse mês você está exatamente dessa forma. E aconteceu até um fato engraçado, que no primeiro mês eu olhei para a Milena assim, Milena, nada de pedido esse mês. Nada de pedido esse mês, né? Deu um buruçuzinho lá, que eu não vou falar o que foi, mas deu um buruçuzinho, beleza, não fez o pedido no primeiro mês, mas no segundo ela fez 2 pedidos. Isso eu lembro como hoje. 2 pedidos. Então, é justamente o que acontece quando eu compreendo o processo e aceito o meu ponto de partida, aprendendo a lidar com ele. Então, o fato de vir diretorado, outros planejamentos, agora subir o planejamento, e uma das coisas mais incríveis que eu vejo é que você também fala de finanças para suas consultoras em palestra, em reuniões, e isso é o que me deixa mais feliz, o que me deixa mais realmente alegre. Né? Por quê? Porque aquele conhecimento e aquela dor que você tinha, como você já falou, durante o processo se transformou em confiança e resultado. Você começou a se autoconhecer mais, você começou a evoluir muito mais quanto pessoa, porque aí tem um processo muito grande, como pessoa, como profissional, e isso gera resultado pessoal primeiro, para gerar resultado de fato para as outras pessoas. E isso é muito bom. Agora, Milena, tem um detalhe que eu gostaria que você analisasse junto comigo e falasse para as pessoas que estão aqui como aconteceu isso com você. Dentro do planejamento, eu falei 3 pilares, né? Eu falei do método correto, eu falei da intensidade correta e eu falei pelo tempo necessário. Dentro desses 3 pilares, a gente compreende 2 aspectos muito importantes. E o primeiro dele é a definição do orçamento, ou seja, eu tenho que compreender se a minha renda de fato ela é suficiente ou não para fazer aquilo que eu queria fazer. Então, o que é que eu quero que Milena conte? Como foi, Milena, para você perceber o seu ponto de partida em relação ao orçamento? Em você perceber se você poderia ou não poderia conquistar o objetivo que você se determinou pela realidade que você estava vivendo. O que foi que de fato aconteceu com você nesse processo de colocar em prática o planejamento? Para a questão do seu orçamento, que clareza você teve? Isso é até um ponto que eu toco bastante com as minhas consultoras. Muitas não sabem dizer com quanto sobrevive num mês, quanto que precisa, né?
quanto que você precisa para sobreviver no mês? Eu falo assim, minha gente, porque eu já pego dele, né? Que ele falava, perguntava para mim. E no tempo que da consultoria, a gente fez isso. E aí, o que que a gente precisou fazer? Eu precisei diminuir gastos, diminuir o estilo de vida que eu vinha levando e aumentar o faturamento. E nesse aumentar o faturamento, mudar alguns maus hábitos, né, que eu vinha tendo. Então, a primeira coisa, como você falou, é a gente ter consciência de onde a gente está. Porque aí você consegue analisar. Minha gente, nada de ficar olhando para a grama do vizinho. Não, você tem que olhar para você, olhar o que é que você está fazendo de errado, o que é que você pode melhorar, né? Quanto que você realmente precisa para sobreviver. Porque, primeiro, se você está com dívidas, se você tem ali que se organizar, então bora resolver isso para querer, né, algo maior. Então, eu tenho o objetivo de comprar meu transporte. Eu tinha o objetivo de pagar alguns débitos, né, justamente daquele caso que eu contei. E aí foi onde a gente precisou aumentar a questão das vendas. A gente definiu ali que eu não lembro exatamente quanto que eu precisava vender no mês, né? Quanto eu precisava ter de entrada no mês naquele tempo. Mas a gente precisou deixar isso muito claro. E não tem historinha, não. Eu tinha que ir vender mesmo. Se eu queria aquele resultado, se eu queria sair daquela situação, eu tinha que fazer, né, o que a gente colocou lá como objetivo. E a gente colocou o valor, e depois de 3, 4 meses, eu tava, assim, tava o dobro já. Por quê? Né? A gente vai organizando, vê que tá dando certo, você vai se sentindo mais confiante, as pessoas vão sentindo isso de você e cada vez você vai crescendo mais. Então, o primeiro ponto, eu acho que, bem, se deu para responder, ou se ficou. Sim, sim. É justamente esse ponto que a Milena falou agora, que eu compreendo. Obrigado. Meu staff aqui me trouxe água. Isso é demais. Meu staff é minha esposa aqui. E aí, é o seguinte, o que é que quando a gente determinou o valor, e realmente eu não vou lembrar o valor também, mas aí o que foi que aconteceu? Eu mostrei para a Milena duas diferenças em relação a essa questão de fazer mais receita. Eu disse assim, Milena, perceba o seguinte, você sai para vender, beleza, mas ao mesmo tempo que você sai para vender, você tem que sair para receber também. Então, meta de faturamento é diferente de meta de recebimento. E aí eu apresentei a clareza para ela, dizer assim, não, mas Juliana, eu consigo vender 5 mil no mês? Sim, mas você não recebe 5 mil no mês. E esse está sendo o maior desafio para você. Vender muito bem, graças a Deus, porque pelo menos você está criando contas a receber ali na frente. Mas eu não estou conseguindo receber de todo mundo. E aí onde entra promissória, forma de venda, formato de recebimento, negociação, tudo isso que eu sei que a Milena evoluiu o máximo que ela pôde. E aí é justamente essa questão que ela percebeu, né? A meta de recebimento é que estava e precisava ser maior. Ou seja, se eu saio para vender 5 mil reais, eu tenho que sair para receber pelo menos o meu ponto de equilíbrio. O que era o meu ponto de equilíbrio? Pelo menos, lembra da meta mínima, média e máxima que a gente determinou? Ou seja, meta mínima é aquilo que vai pagar as minhas continhas e eu deixo tudo zerado. Não devo a ninguém, tá tudo certo. Quando eu pulo uma casa, eu aumento o meu recebimento, isso já fala que sobra o dinheiro. Quando eu vou e chego na minha meta máxima, né? Eu pulo 2 casas, 3, 10, 15 casas do meu ponto de equilíbrio. E aí sim eu posso começar a aumentar um pouquinho o meu padrão de vida. Então, já é uma questão de entendimento muito bom. Quando ela falou que ela dobrou o que ela. Quando a gente definiu de fato o que precisava fazer, era justamente ter a diferença e o entendimento do que é meta de recebimento, que é o que você sai para receber. Então, você foi lá, vendeu um kit 3D, 300 reais, a pessoa foi lá, pagou os 300 reais, ou você dividiu em 3 vezes de 100. Então, você bateu a meta de faturamento do seu kit 3D naquele dia. Beleza, mas você não recebeu todo, você recebeu 100 reais. Então, isso impacta dentro do contexto mensal de um negócio e da vida pessoal. Pode falar, menina. Impacta muito. E era aí que eu estava errando, né? Por isso que aconteceu esse grande desafio financeiro meu. Eu não me posicionava. Olha aí outro ponto. Eu, como consultora,
eu não me posicionava. Era assim, me comprava e podia pagar de qualquer jeito. Como assim me pagar de qualquer jeito? Eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa e eu tenho a minha forma de pagamento. É essa. Se você quiser aceitar, joia. Se não, não se preocupe. Assim, tá tudo certo. Mas antes, não. Antes eu... Não, mas eu tenho que vender. Mas se eu não vender agora, eu não vou vender. Não, não tem essa de não vender. Hoje eu tenho isso muito claro. Mas pode ser que muitas pessoas aqui ainda estejam passando por essa situação de achar que você tem que entregar do jeito que o cliente quer. Não, quem faz a venda é o vendedor. Eu que defino, né? E aí ele vai aceitar ou não. E se a pessoa quer o seu serviço, se a pessoa quer o seu produto, ela vai aceitar. E uma coisa que a menina falou agora, que já pega o gancho da minha segunda pergunta aqui, né? Olha que nem foi combinado, imagine se fosse. Eu acho que se fosse combinado não ia dar certo. Aí é o seguinte, quando ela fala agora de, eita, eu tenho que me posicionar e eu tenho que compreender esse posicionamento, eu também estou falando da gestão de estoque, ou seja, eu só me posiciono se eu sei o que eu tenho na minha bolsa. Porque se eu não sei o que tem na minha bolsa, eu abro mão até de uma lucratividade ou até de um recebimento melhor, porque eu não sei o que eu tenho. Eu não sei se eu tenho um estoque grande, se eu tenho um estoque alto, eu não sei qual é o produto que tem que sair mais ou o produto que sai menos. Eu não compreendo tudo isso. E a Milena também, eu lembro da planilha que a gente criou, que a Milena até quando finalizou a consultoria, depois de uns 2, 3 meses, ainda usava a mesma planilha. Depois eu disse a ela, Milena, agora pode usar aplicativo, aí toda a evolução, enfim, cada um vai agir. Tem gente que gosta de continuar na planilha, tem gente que vai para um aplicativo, enfim, isso aí não interfere muito. Mas existia um detalhe dentro dessa segurança e desse posicionamento. Quando a gente determina o nosso planejamento para um objetivo específico, nós realizamos uma arte, uma técnica, que é simplesmente... A técnica do envelope foi a primeira técnica que eu comecei a trabalhar. É a mais básica que existe para você mudar comportamento. Mudar comportamento, ela é a mais básica. Ou seja, é você pegar os envelopes, colocar os valores e o nome daquilo que você quer e ir colocando dinheiro nele para saber que você está mais próximo ou está mais longe do objetivo. Isso é básico. Mas houve um detalhe na Milena que ela teve que agir e mudar esse comportamento dela, que era tirar o que sobrava, ou seja, ela não esperava mais sobrar. Eu inverti o valor, ou seja, ela tinha que guardar o dinheiro primeiro da moto. Então, existia o direcionamento de dizer assim, pegou no dinheiro, leva direto para o envelope, depois você vive a tua vida e o teu negócio. Por quê? O mais importante dentro de um processo é nós termos um sentimento de que nós estamos conseguindo construir os nossos objetivos. Aí o que eu chamo de segurança, da nossa autossegurança, se essa palavra existe. Tem o Jones aqui na live, que ele é de português, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mas a minha segurança pessoal, ela faz com que eu seja muito maior. Ela faz com que seja muito maior. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu estou construindo o meu objetivo, mesmo que o meu orçamento hoje esteja apertado, mesmo que a minha situação financeira não esteja tão bom assim, mas eu sei que eu estou chegando perto. Eu sei que está se construindo. O resultado, por mais que ele esteja sendo pequenininho ali, mas você está tendo a certeza que eu consegui, e eu sou, minha gente, eu acho que vocês viram a minha reação quando eu recebi meu camarim. Eu sou assim, eu consigo uma coisa, eu grito, então tem que ser assim, tem que comemorar desde o pequeno, né, pra gente ir chegando a patamares maiores. Exatamente. E aí a pergunta que eu ia fazer para a Milena, na verdade que eu vou fazer para a Milena agora, é já partindo do segundo ponto. Foi o primeiro ponto que a gente falou aqui sobre planejamento, né? Falamos dos pilares, falamos do ponto de definição de orçamento, ou seja, eu tenho que compreender a minha realidade para eu poder tomar decisão. Não dá de maneira nenhuma para eu dizer assim, não, mas a minha mãe, ela conseguiu uma moto em 2 dias. Será que você ganha a mesma coisa que a sua mãe? Será que você faz a mesma coisa que a sua mãe? Será que você tem uma mentalidade igual da sua mãe? Então, assim, pode ser a mãe. Será que a sua mãe comprou a moto financiada? Você acha que ela tá toda paga, mas na verdade não tá? E tá aí achando que tem que... Exato, exatamente. Então, assim, inclusive quem é de casa pode ter um resultado melhor que o seu, mas talvez ele não tenha o mesmo ponto de partida, e não tem mesmo. E justamente falando desse ponto de partida, eu entro no segundo ponto, né? A minha equipe já está falando aqui do tempo, não, mas tá tudo certo.
Tá acabando, tá acabando, já vai já, vai já. E aí é o seguinte, existe o segundo fator. E esse segundo fator, depois da definição de orçamento, é justamente analisar os meus recursos. Se eu quero ter um bom planejamento, eu tenho que analisar os meus recursos. E que recursos são esses? Ah, existem vários, mas financeiros, óbvio, eu tenho que entender meu recurso financeiro. Eu tenho que entender o meu recurso material, então o que é que eu tenho de equipamento que me deixa mais próximo e mais longe do objetivo que eu quero, das ações que eu quero realizar. O meu ambiente, ou seja, eu tenho que dar uma observada se as pessoas que estão ao meu redor, elas me motivam, me bloqueiam ou me desmotivam. Se as pessoas que estão ao meu redor, elas querem o meu sucesso ou não. Se os ambientes que eu estou dando, se os livros que eu estou lendo, se o meu ambiente está me ajudando a chegar ao objetivo. Isso também é um recurso dentro do planejamento, senão ele não acontece, ele também gera um desafio. Outra coisa é o meu mental e o meu comportamento. Então, o meu ambiente ele reflete a minha mentalidade e o meu comportamento. E, claro, as pessoas. Claro que eu posso colocar as pessoas dentro do ambiente, mas eu sempre gosto de deixar as pessoas diferentes do ambiente. Por quê? Porque a pessoa pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu irmão, pode ser o seu primo, pode ser o seu filho, que não é que eles queiram atrapalhar, mas que você está usando como justificativa. Ah, porque meu filho precisa de mim e eu não saio para trabalhar de manhã. Será? Será que não vale a pena colocar ele no berçário para você trabalhar durante a manhã, durante a tarde? Ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Sim. E é isso que a gente percebe. O seu recurso de pessoa, de colocar justificativa no seu filho, ele é maior do que o ganho financeiro que você pode ter se você sair para trabalhar? Então, existe um equilíbrio ali dentro do custo de oportunidade. Mas qual é a pergunta que eu quero fazer para a Milena? Milena, dentro dessa análise de recursos que a gente fez lá atrás, qual é que você acredita que realmente fez diferença para a sua vida e fez diferença para o seu negócio? Recurso financeiro, material, o seu recurso de ambiente, foi a sua mentalidade, o seu comportamento ou as pessoas? Ou tudo isso? Você está liberado aí para falar de qualquer recurso ou mais de um recurso que fez diferença para que você se tornasse uma pessoa financeiramente eficiente, tomando melhores decisões. São, assim, vários pontos desse, eu acredito que me ajudaram. A questão do ambiente, de blindar algumas coisas, foi algo que eu precisei fazer. Às vezes a gente fala, isso eu aprendi com a Geice. Às vezes a gente quer falar demais, né? A gente quer, eu sou assim, não sou de falar muito para todas as pessoas, mas as pessoas mais próximas de mim, eu quero compartilhar tudo, sabe? E aí é onde está que algumas pessoas vão opinar. Não é todo mundo que vai dizer, você consegue, pronto, eu vou lhe ajudar. Não é todo mundo. Então, isso eu aprendi com a Jéssica. Muitas vezes a gente tem que ficar quietinha ali e ir embora fazer. Então, eu errava nisso, ouvia muita coisa que me desanimava. Aí eu aprendi e parei um pouquinho de ouvir algumas pessoas. E aí, outro recurso, a questão do material que eu tinha. O que a gente analisou? Pela forma errada que eu vinha trabalhando, eu não tinha tanto material. Tanto material de trabalho, né, nas mãos. Então, eu tive que investir ali no meu produto. Se eu vou trabalhar, se eu vou ter mais ações, eu preciso ter o meu material de trabalho. Então, isso foi um ponto que a gente focou, né, em organizar. A questão de mudança de comportamento também entrou muito forte. O hábito de economizar, isso hoje eu estudo um pouco mais sobre isso, e gera sentimentos, gera, assim, é muito diferente da pessoa endividada. Quando você cria o hábito da economia, isso vai transformando você. Que é justamente isso que deixa mais confiante, né? Você se sente melhor. Então, isso foi um comportamento que eu inseri, que deu muito certo. Outra coisa, em relação às duas fontes de renda, que depois que eu me tornei diretora, eu comecei a ter ali duas fontes de renda. Então, eu já comecei, o que eu fiz? Eu hoje praticamente me sustento ali pelas vendas. Eu decidi fazer o máximo para que, com o meu bônus de diretora, eu esteja ali guardando, investindo. Claro que isso é um processo. Hoje eu entendo que eu sou nova. Eu tenho 22 anos, eu estou em uma caminhada. Tu acha que eu vou me comparar com uma pessoa de 30, 40 anos? Que tá aí já? Não, eu tenho 22 anos, eu sou jovem.
eu tô tendo essa consciência agora, então eu estou em uma caminhada. Então, isso foi algo também que eu aprendi e que eu estou em processo. Até a gente havia conversado, né? Você me abrindo os olhos para algumas coisas, se não estava no momento de eu investir em algo. E aí eu até disse a você, estou aprendendo nessa minha nova fase, eu estou aprendendo, já já eu me solto, eu me jogo. E é justamente isso, né? A gente analisar, aprender, e aí, e assim, aprender com o que a gente está vivendo no momento para passar, né, para as outras pessoas. Então, isso ajudou muito, todos esses pontos, mentalidade, o recurso, a questão da forma que você vai atender a cliente, tudo isso tem que ser analisado e é muito importante. Não tem como eu vender se eu não tenho produto. Não tem como eu sair motivada se antes de eu sair de casa eu sou bombardeada de um monte de coisa, aí eu saio toda... Não, eu mesma ser autorresponsável, né, com os meus resultados. Foi a partir daquele ponto que eu comecei a ser autorresponsável. É por isso que eu falo que o resultado da eficiência financeira é o desenvolvimento, a evolução da sua mente para o seu bolso. De maneira nenhuma você consegue ser financeiramente eficiente, ter eficiência nas decisões se a sua mente não mudar primeiro. Isso aí é fato. É fato. A Milena falou uma coisa que é fantástica. Se você hoje está com um desafio financeiro, isso afeta as suas decisões. Afeta o seu poder de análise. Afeta a questão de você sentir o baque, porque você pode sentir o baque até estando bem, né? Você pode ter tido um prejuízo em alguma coisa, sentir o baque. Mas quando eu sou financeiramente eficiente, né? Eu tenho as decisões financeiras eficientes, eu tenho essa habilidade em mim, eu vou só mudar a rota. E aí tem uma coisa que a gente tratou lá no início, que é o que a gente vai finalizar esse nosso bate-papo, Milena, é justamente falando sobre essa questão. A gente tem que perceber dentro do nosso negócio e da nossa vida pessoal o que é a nossa renda principal e o que é a nossa renda extra e o que é a nossa renda passiva. Então, se hoje eu compreendo que dentro da realidade da Milena, ó, você que está aqui, eu estou falando da realidade da Milena. A realidade da Milena é, como diretora, receber uma outra renda, como as vendas, pela ação que ela tem. Então, ela tem que entender na realidade dela o que é melhor para ela dentro do padrão de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque já vamos supor que a Milena ela receba aí de bonificação de diretorado 3 mil reais, 4 mil reais. Beleza, 4 mil. No outro mês ela recebe 6, no outro mês ela recebe 8, no outro mês ela recebe 10. Então, cada vez que ela recebe um bônus maior, ela vai aumentando um pouquinho mais o padrão de vida dela. E aí ela torna o bônus como uma renda principal. O que acontece? Como todo negócio que é bom, em algum momento existe a crise, porque não adianta você achar que vai viver os louros de um negócio. Vai vir a crise sim, e você tem que estar preparado ou preparada para isso. Veio a primeira crise. O bônus que era uma média de 4 mil desceu para 2. E agora? O que é que eu faço? Meu padrão de vida está em 6. As minhas compras estão em 6. Minhas parcelas estão em 6. O que é que eu vou fazer? Então, na realidade, foi o que a Milena acabou de falar, ela compreendeu de que as vendas para ela era muito mais seguro, por mais que ainda seja volátil, né? Porque você recebe, tem que sair para vender, você tem que receber. Então, era muito menos volátil, era muito mais seguro, porque estava dentro do poder dela, e aí o poder é muito importante nessa hora, para que ela construísse a renda principal dela, ou seja, através das vendas. E o que vem do bônus, através de todo o trabalho de liderança que ela faz com a equipe e o time dela, né? Que estão dentro do negócio também, fazendo esse negócio belíssimo que é a Mary Kay, ela desenvolveu como uma renda extra ou talvez até como uma renda passiva. Claro que vai entender ali dentro da realidade. E isso é fantástico perceber. Então, Milena, para a gente finalizar, Márcia, eu tenho uma planilha, tá? A planilha está no grupo do WhatsApp. Então, quem aqui ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, onde eu coloco as informações, que quando finaliza a live eu jogo lá as informações, acessa o grupo lá no link da minha bio, que tem planilha, tem exercício do primeiro ao quinto dia, a gente está no quinto dia, hoje vai ter também. Então, se quer planilha, vai no link da minha bio, acessa o grupo do WhatsApp, que eu vou mandar tudo lá, beleza? Que aí até porque não tem tanto tempo para a gente tratar tudo aqui. E assim, para a gente finalizar a nossa live, eu falei que a eficiência financeira, ela leva a gente a crescer da mente ao bolso. E aí eu preciso saber da Milena, para que a Milena fale para todo mundo que está aqui.
Onde a Milena cresceu? Na mente? No bolso? Nos dois? Como é que a Milena hoje se sente? Qual é o sentimento da Milena hoje? Primeiro a gente muda aqui para poder ver os resultados financeiros, né? Não, eu até ouvi esses dias que uma mente tem até um ditadozinho. Ela gera, quando você muda a sua mente, você muda o seu bolso. Mas quando você muda o seu bolso, você não muda a sua mente. Né? Primeiro é aqui. E só um ponto que você tocou a respeito E quando a gente começa a ter mais de uma fonte de renda. Uma coisa que eu entendi é que eu não deveria aumentar o meu padrão de vida. Hoje, eu poderia viver, sim, um padrão de vida mais elevado, mas eu decidi ficar em um padrão de vida menor, porque eu tenho grandes objetivos para a minha vida, né? Então, a minha segunda fonte de renda é o dinheiro do meu futuro. E a minha primeira fonte de renda é o meu dinheiro de agora. Então, é muito interessante, né? Deixar isso claro. Quanto mais você aumenta o seu estilo de vida, mais você vai ter que, assim, que correr, né? Então, é interessante ficar uns 2 níveis de estilo de vida abaixo do que o que você poderia, porque você vai viver tranquilo, você vai poupar, né? E, realmente, primeiro, é como você fez a pergunta, primeiro a mente, muda sua mente. Minha gente, o que eu mais investi até hoje, eu não sei nem contar em dinheiro, mesmo no tempo lá que eu era toda desorganizada, mas eu dava um jeito, foi em mim. Onde eu mais investi até hoje foi em mim. Mesmo quando eu trabalhava em um escritório que eu ganhava R$ 500 no mês, quando o salário era 1.000, eu investia nos meus estudos. Mesmo depois, quando eu foquei somente com as vendas, comecei a fazer cursos, ir embora, me desenvolver, investir na consultoria, que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Se alguém aí está com dúvida ainda, está dizendo que tem que se organizar, a mulher, tu vai se organizar no caminho, no processo, não espera não. Então, o maior investimento é em você. Se você está bem, então as coisas vão fluir. Agora, como é que eu tô lá toda para baixo, toda desanimada, como é que eu vou ter resultados maiores? Primeiro, onde você chegar, as pessoas não vão querer nem estar perto de você. Eu não gosto de estar perto de alguém que tem uma energia, sabe? Eu já me distancio, eu não gosto, eu não me sinto bem. Então, cuida de você, cuida da sua mente, que pode ser que o resultado não venha na hora que você quer, mas tudo acontece por um motivo e esse motivo é para nos servir. Vai vir no resultado, assim, o resultado vai vir no momento que você merece, no momento que você precisa, ele vai chegar. Pode ter certeza. E a Milena hoje, qual é o sentimento que ela tem hoje, depois de tudo isso? Gratidão. Muita gratidão por tudo. O processo valeu a pena? O planejamento teve força? Valeu a pena? Com certeza. Muito a pena, muito mesmo. Show. Gratidão mesmo. Milena, olha, mais uma vez, eu que agradeço por você ter essa disponibilidade. Mais uma vez eu digo, eu que sou grato a você, sim, pelo seu sim lá no início. E agradecer a todo mundo que está por aqui, agradecer a audiência da Milena. A Milena, ela vai sair aqui, eu vou finalizar a live, mas agradecer a ela por ela estar disponível a falar da experiência dela. E a gente percebe o seguinte, as pessoas que mais evoluem são aquelas que têm orgulho do processo. Então, são aquelas que sabem que o não que elas deram também valeu a pena. E aí eu já sempre digo, o não é um não de uma pessoa ruim, porque ela acabou de falar que ela deu um não para ela. Qual foi o não que ela deu para ela? Quando ela congelou o orçamento dela e disse assim, não, meu padrão de vida vai ficar isso aqui. E isso é congelamento do orçamento. Pra você ter ideia, Milena, o que a gente tratou lá em relação a padrão de vida, eu nem sabia que era uma ferramenta chamada congelamento do orçamento que eu criei. Para você ver como a metodologia está incrível. Pois é, depois de tanto tempo. Então, assim, ela não saiu cortando tudo. Claro que na época lá ela teve que dar uma, né? Opa, peraí, vou dar uma reorganizada para depois, opa, subir. Só que aí o que foi que ela percebeu durante o processo? Que ela poderia ter o que ela queria aos pouquinhos, claro, sem exagero. Então isso fez com que ela, ao mesmo tempo que ela estivesse evoluindo, ela vivesse.
não fosse aquela coisa de dizer assim, não, eu tenho que cortar hoje, eu tenho que vender, eu tenho que. Eita, meu Deus, eu vou ter que parar de comer. Eita, agora eu vou ter que parar de andar de bicicleta. Eita, eu vou ter que vender a minha moto agora porque eu tô com problema. Não, agora eu vou ter. Não. Ela entendeu o padrão, congelou e determinou de que o futuro dela vai acontecer através de um planejamento e através do direcionamento desse dinheiro. Então, isso é a força do planejamento. Então, Milena, mais uma vez, obrigado. É incrível ver o resultado. A Jéssica disse que, olha, meus olhos brilhando, brilha mesmo, porque eu tenho algumas pessoas, eu atendi várias pessoas, vários empreendedores, mas eu tenho as pessoas que tiveram, assim, tipo, o pico do resultado, né? E, claro, você é uma dessas pessoas que tiveram o pico, de fato, do resultado. E eu sou muito, mas muito orgulhoso de poder ver que a minha influência vai lá para cima nessa hora agora, né? De poder ver que aquilo que a gente faz, realmente, a missão, está tendo resultado dentro da sua vida, dentro da sua caminhada. Então, Milena, obrigado mais uma vez. E a galera que está com a Milena aí, né, a audiência da Milena, vem para cá, porque aí a gente vai finalizar a live só falando um detalhe da finalização desse dia de hoje. Milena, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos aqui. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.